Dia 201, Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova a nova geração de Israel, que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã, pois o Senhor queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a guerra quando batalhasse para eliminar os inimigos. Os povos que ficaram na terra foram os habitantes das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes povos serviram para pôr à prova os israelitas da nova geração, para ver se obedeceriam os mandamentos do Senhor, dadas por meio de Moisés. Portanto, Israel viveu entre os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os amorreus e os jebuseus. E, em vez de destruir estes povos, houve casamento entre os israelitas e eles. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e os israelitas serviram aos deuses deles. Assim, os israelitas praticaram o mal diante do Senhor, esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e passaram a servir aos Baalins e ao poste ídolo. Então, o Senhor ficou irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem derrotados por Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os israelitas ficaram 8 anos sob o domínio dele, mas quando eles pediram socorro ao Senhor, ele mandou um libertador. Ele se chamava Otoniel e era o sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor controlou completamente Otoniel, e ele exerceu as funções de juiz do povo de Israel, de modo que ele comandou as forças de Israel contra o exército do rei Cusã-Risataim. O Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel, e ele foi derrotado. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Mais uma vez, o povo de Israel voltou aos seus velhos erros e pecados. Então o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabe, para levar os israelitas à derrota. Os exércitos de Eglon fizeram uma aliança com os amonitas e os amalequitas e atacaram Israel e conquistaram Jericó, a cidade das palmeiras. O domínio de Eglon sobre os israelitas durou 18 anos. Quando, porém, os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, ele deu a eles um libertador chamado Eude, filho de Benjamim Gerá. Eude era canhoto. Por intermédio dele, o povo de Israel enviou o pagamento dos impostos a Eglon, rei de Moabe. Antes de viajar para lá, Eude fez uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento, prendeu
a arma debaixo da roupa ao lado direito da coxa. Depois de entregar o dinheiro a Eglon, o rei de Moabe, que, por sinal, era muito gordo, voltou com os companheiros de viagem. Mas, quando se aproximaram dos ídolos, perto de Gilgal, Eude voltou sozinho para falar com o rei e disse: Tenho uma mensagem secreta para vossa majestade. Eglon, pedindo silêncio, fez sair todos os que estavam com ele. O rei estava sentado numa sala agradável para os dias de calor de uso exclusivo dele. E Eude aproximou-se dele e disse: A mensagem que trago é da parte do Senhor. Quando Eglon se levantou, Eude, com as mãos esquerda, tirou a espada do lado direito da coxa e cravou-a no seu ventre, tão fundo até que o cabo da espada penetrou junto com a lâmina. Como Eude não retirou a espada, esta ficou encoberta pela gordura de Eglon. Então Eude trancou as portas, saiu para o pórtico e fugiu por uma janela. Depois que ele saiu, chegaram os criados do rei e encontraram as portas fechadas e comentaram: Ele deve ter ido ao banheiro privativo fazer suas necessidades. Mas como as portas continuaram trancadas por muito tempo, os criados, cansados de esperar e preocupados, pegaram uma chave e, abrindo a porta da sala, viram seu senhor estendido no chão, morto. Aproveitando essa demora, Eude fugiu, passou pelo local dos ídolos e fugiu. Para Seirá. Chegando na região montanhosa de Efraim, tocou uma corneta convocando os israelitas e formou um exército e desceu com eles, indo ele à frente. Sigam-me, disse ele, pois o Senhor já deu a Israel a vitória sobre os nossos inimigos moabitas. Eles o seguiram e dominaram os pontos de travessia do rio Jordão, perto de Moabe, e nenhum moabita podia atravessar por ali. Naquela ocasião, as forças de Israel mataram cerca de 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, nenhum só escapou. Assim, Israel dominou Moabe naquele dia, e a terra ficou em paz durante 48 anos. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, foi o juiz. Ele matou de uma só vez 600 filisteus usando uma arma, um ferrão de tocar bois. Assim Sangar libertou Israel. Atos, capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O glorioso Deus apareceu aos nossos antepassados, Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes que ele se mudasse para Harã, e disse: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e morou em Harã até a morte do seu pai. Depois Deus trouxe Abraão para essa terra onde você agora mora. Mas Deus não deu a ele nenhuma herança aqui, nem um pedaço de terra. Entretanto,
Deus prometeu que no fim de tudo, ele, depois dele e os seus descendentes possuiriam terra, embora na época ele ainda não tivesse filho. Mas Deus falou a ele desta forma: os seus descendentes vão ser peregrinos em uma terra estrangeira e ali se tornarão escravos e serão maltratados por 400 anos. Porém, eu castigarei a nação que escravizar vocês e depois sairão dali, voltarão a esta terra e me adorarão neste lugar. Deus também deu a Abraão, naquele tempo, a cerimônia de circuncisão como sinal de aliança entre Deus e o povo de Abraão. Por isso, Isaque, filho de Abraão, foi circuncisado quando estava com 8 anos de idade. Isaque tornou-se o pai de Jacó, e Jacó foi o pai dos 12 patriarcas da nação judaica. Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia do faraó, rei do Egito. Deus também deu a José uma sabedoria excepcional, de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio. Depois veio uma fome sobre o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento para os nossos antepassados. Quando a comida deles se acabou, Jacó soube que tinha havido trigo no Egito, e então mandou nossos antepassados em sua primeira viagem para comprar trigo. Quando foram a segunda vez, José revelou a sua identidade aos seus irmãos e eles foram apresentados ao faraó. Então José mandou trazer Jacó, o pai dele, para o Egito e toda a sua família, que eram ao todo 75 pessoas. Assim Jacó foi para o Egito, onde morreu, e também todos os seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por um certo preço. Quando se aproximaram o tempo de Deus cumprir suas promessas a Abraão em libertar seus descendentes da escravidão, o povo judeu havia se multiplicado grandemente no Egito. Então foi coroado um rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei conspirou contra o nosso povo, forçando o país a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que não sobrevivessem, porque por aquela época nasceu Moisés, uma criança bonita com os olhos de Deus. Ele foi escondido em casa por 3 meses, e quando finalmente seus pais não podiam mais conservar escondido o menino, o abandonaram, e a filha do faraó encontrou Moisés e adotou o neném como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e ações. Um dia, quando ele estava com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos israelitas. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então, Moisés defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés esperava que seus irmãos entendessem que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer todos eles, porém eles não entenderam.
No outro dia, viu 2 homens de Israel brigando. Tentou agir como um pacificador. Senhores, disse ele, vocês são irmãos e não deviam estar brigando. Assim, isto é errado. Porém, o homem que era culpado pela briga recusou a ajuda de Moisés. Quem o nomeou autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele. Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu do país e morou como estrangeiro na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a ele num arbusto em chamas. Moisés viu aquilo e perguntou a si mesmo o que seria. Ao chegar perto para ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés tremeu de medo e não tinha coragem de olhar. Depois o Senhor disse: Tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvi os seus clamores. Desci para libertar Israel. Venha que eu vou enviar você ao Egito. Assim, Deus mandou de volta o mesmo homem que o povo de Israel tinha desprezado antes, quando perguntaram a ele: quem fez de você a autoridade e juiz sobre nós? Moisés foi enviado para ser a autoridade e o libertador deles, depois que o anjo lhe apareceu no arbusto. Por meio de muitos sinais e maravilhas, ele conduziu para fora do Egito, através do Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. O próprio Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará entre os irmãos de vocês um profeta semelhante a mim, pois no deserto Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e o anjo que deu a eles a lei de Deus, a palavra viva, no Monte Sinai para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados recusaram-se a obedecer a ele, desprezaram Moisés e quiseram voltar ao Egito. Disseram: Arão, faça ídolos para nós, para que tenhamos deuses que nos levem adiante, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés, que nos tirou do Egito. Assim, eles fizeram um bezerro como ídolo, ofereceram sacrifícios a ele e celebraram aquela coisa que tinham feito. Então Deus lhe deu as costas e abandonou a todos eles, deixando que servissem ao sol, à lua e às estrelas como deuses deles, conforme foi escrito nos livros dos profetas. Foi a mim que vocês ofereceram sacrifícios naqueles 40 anos no deserto, ó povo de Israel. Não, o interesse verdadeiro de vocês estava nos seus deuses pagãos, em Moleque, na estrela do céu, o seu Deus, Reifã, e em todas as imagens que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu enviarei vocês para o exílio, para além da Babilônia. Os nossos antepassados levavam com eles o tabernáculo da aliança através do deserto. O tabernáculo foi fabricado exatamente de acordo com o plano que Deus tinha mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué conduziu as batalhas contra as nações estrangeiras,
esse tabernáculo foi levado com eles para o seu novo território e usado até o tempo do rei Davi. Deus abençoou grandemente a Davi, que pediu que lhe permitisse construir uma habitação permanente para o Deus de Jacó. Porém, foi Salomão quem construiu esta casa. Contudo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam construir, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Por acaso não fui eu que fiz todas essas coisas? Como vocês são rebeldes e duros de coração! Será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim e vocês agem da mesma maneira. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vida do justo, a quem vocês trairiam e assassinaram. Sim, e vocês de propósito desobedeceram à lei de Deus, embora fosse recebida das mãos de anjos. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiram os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse a eles: Olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto ele morreu. Jeremias 16. Em outra ocasião, o Senhor me deu a seguinte ordem: Você não deve se casar nem ter filhos e filhas nesta cidade, porque assim diz o Senhor: a respeito dos filhos e das filhas que nascem aqui, como de seus pais e suas mães. Eles morrerão de terríveis doenças. Ninguém vai chorar por eles e os seus corpos não serão enterrados. Vão apodrecer e servir de adubo para a terra. Os moradores desta cidade morrerão pelas espadas e de fome, e os animais ferozes e as aves comerão os seus cadáveres. Porque assim diz o Senhor: não fique com pena deste povo, nem chore por sua causa. Eu tirei dele a proteção e a paz que tinha dado, retirei o meu grande amor e a minha compaixão, declara o Senhor. Os grandes e os humildes vão morrer juntos nesta terra e não serão enterrados. Ninguém vai chorar por eles, ninguém se cortará, nem vai raspar a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém vai procurar consolar os parentes levando uma refeição. Ninguém vai mandar um copo de vinho em sinal de tristeza para os filhos que estão de luto pela morte do pai ou da mãe. Você também não deve ir a banquetes e reuniões alegres,
onde há comida e bebida à vontade, porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu vou acabar ainda durante esta geração na presença de vocês, com toda a alegria. Não vão mais se ouvir as vozes felizes e o riso, as canções alegres e a conversa cheias de sonhos de noivo e da noiva. Quando você anunciar isto ao povo, eles vão perguntar: por que o Senhor promete nos castigar desse jeito? O que fizemos de mal para merecer tanto sofrimento? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor, contra o nosso Deus? Então você deve dar a minha resposta. Foi porque os seus pais me abandonaram, procuraram outros deuses e prestaram culto e adoraram a eles. Eles deixaram de lado a minha lei e a mim, e vocês foram piores que seus pais. Vocês são teimosos, têm um coração mau, duro como pedra. Preferem fazer sua própria vontade a obedecer-me. Por isso expulsarei todos vocês dessa terra e os jogarei numa terra estranha e distante, onde os seus antepassados nunca estiveram. Lá vocês continuarão a adorar deuses falsos dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Apesar de tudo isso, vai chegar um dia maravilhoso, diz o Senhor, quando ninguém mais vai comentar como Deus tirou os israelitas do Egito. O assunto será a libertação dos israelitas que eram escravos na terra do norte e estavam espalhados por todo o mundo. Todos vão comentar como o Senhor tirou o povo de Israel da escravidão e o levou de volta à sua antiga terra prometida aos seus antepassados. Mas agora vou mandar pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois mandarei chamar caçadores e eles os caçarão. Nas florestas, nas montanhas, nas colinas e até nas cavernas. Eles não escaparão do meu castigo, porque os meus olhos veem tudo o que eles fazem de errado. Ninguém é capaz de esconder-se de mim. Homem nenhum poderá me impedir de ver os seus pecados. Eu os castigarei em dobro pelos seus pecados e desobediências, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e ofereceram criancinhas aos seus falsos deuses. Toda a minha terra ficou cheia de pecado. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no sofrimento. Povos desde os confins da terra virão ao Senhor e dirão: nossos pais correram atrás de ilusões, adoraram ídolos que nada valiam e que não fizeram bem algum. Seria possível ao homem criar os seus próprios deuses? Os ídolos feitos pelo homem não têm nada de Deus, são falsos deuses. Quando vieram a mim com esse espírito, mostrarei a todo mundo o meu poder e a minha força. Então, finalmente, saberão que o meu nome é Senhor.